Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Júnior, seu host. Estou aqui bem acompanhado com Lucas Dude para todo o Brasil. Cúpula Cast hoje para nós fazermos a rinha Otaku versus Geek. Não, brincadeira, sacanagem. Esse aqui não é um episódio para criar descaso, né? Não é para criar citação de ódio ou a diversidade entre os dois lados, mas sim para discutirmos um dos pensamentos que eu e o André estávamos fazendo esses últimos tempos, de que como com o passar do tempo, esses dois nichos em específico, eles têm, na verdade, caminhado para um dia, eu acredito, serem a mesma coisa, né? Acho que o Olha André aí. vai poder... Ó, eu vim preparado, Dude, pra gente botar dentro de uma gaiola um geek e um otaku e a gente apostar, mano. Não é pra isso Que nem a rinha gente de veio galo, hoje aqui? que nem rinha de não galo. Não é isso aí. rinha de galo? Achei que era, tipo Pokémon assim, saca? Não é? Não? Não. Imagina, cara. O Cúpula Cast, ele só preza pela paz. Ele só fala coisas bonitinhas, né? A gente nunca faz citação de áudio, a gente nunca fala mal de ninguém. Só de anime, às vezes. Só quando a gente desliga o microfone, né? A gente fala mal pra caramba do pessoal. a gente tem a nossa verdadeira face, A né? nossa verdadeira face. Nossa, isso veio... O cast de Kaguya-sama veio na minha cabeça agora, recente aí, que a gente gravou. Caralho, Cast brabo, hein? por quê, mano? Muito bom. Porque o das faces, lembra da que a gente discutiu a discussão das máscaras? Ah, não. Tá, é porque eu pensei que, caraca, depois do que a gente falou mal de alguém, caraca, velho. Caralho, o cara ia abrir aqui o jogo, bicho. Meu Deus, ao vivo. Pra todo o Brasil, como tu falou. E pra todo o Brasil que tá aqui ouvindo a gente. Você que tá em qualquer lugar desse Brasilzão. E, na verdade, qualquer lugar do mundo. Porque a gente tem ouvintes do Cúpula Cast no mundo. Já falei isso no último episódio, mas eu fiquei muito orgulhoso de ver que o Cúpula Cast tá presente em mais de 10 países, cara. Muito foda, muito foda. Já pensou? Vamos supor que a gente tem um ouvinte só no Japão. Cara, você pode ser o ouvinte japonês, que deve ser um brasileiro que tá no Japão, na verdade. Você pode abrir o Spotify e botar 5 estrelas. Você vai ser o único ouvinte do CúpulaCast japonês que botou 5 estrelas pra gente lá no Spotify. Veja só você, Meu cara. amigo. Não, só que é incrível. Tem alguns comentários no Spotify, se tu der uma caçada em espanhol, mano. Tem pessoas em espanhol que escutam o podcast em português, velho. Isso eu acho Os caras inacreditável. conseguem acompanhar a nossa conversa, mano? Porque assim, eu vou falar por mim. Quando eu boto o bagulho em espanhol, eu não entendo porra nenhuma, velho. Eu não entendo porra nenhuma. Tu não entende nada, sério. Ah, eu entendo o básico, assim, saca? Tipo, eu não entendo de verdade. É porque eu, como nasci na fronteira do Brasil com o Uruguai, a língua espanhola e seus derivados, né? Porque o espanhol, acho que da Espanha e do México é diferente, né? Tem algumas palavras e tal. Sim, sim. Eu sou mais familiarizado na escuta. Mas não quer dizer que eu domino a gramática. Mas se eu escuto um cara falar espanhol, eu entendo, sei lá, 80% do que ele tá falando. Olha aí surpreendeu, hein? Só que daí eu falo 20%. Eu consigo entender, mas falar é complicado, né, mano? Eu sou tipo uma criança de 3 anos. Eu entendo que os adultos tá falando, mas eu não sei falar nada com nada. E te desafiar aqui é pedir pro ouvinte deixar as 5 estrelas no Spotify em espanhol. E pro ouvinte espanhol que tá ouvindo a gente, né, cara? Caraca, eu posso arriscar aqui, mano. Deixe suas estrelas em Spotify. Olha aí! Mas Sus, como é que é 5? Como é que é 5? É 5? Acho que é 5. 5? Duvido, cara. A gente deve tá sendo tão errado agora nesse momento, velho. Mas enfim, muito obrigado você, ouvinte, que aí não é do Brasil, tá ouvindo a gente. E de verdade, passa lá pra deixar aquele apoio, aquelas estrelinhas que isso vai ajudar a gente demais. Cara, 5 é 5 em espanhol, tá? E estrela é estrela. Só que, na verdade, é com 2 L's a estrela deles. É estrela. Estrela. Ô, tu sabe, há uma curiosidade antes de nós começar, cara. É uma coisa que eu acho que até hoje eu dou risada disso porque eu acho engraçado, né? Que aqui no Brasil a gente ri por mensagem kkkkkk, né? No caso, tipo, Sim. risadas, né? Ou às vezes os tiozão manda hhhhh, sabe? Hhhh, tipo de hahaha. E lá no Uruguai, né? Quando eu fui passar as férias lá e trocava mensagem de texto com os amigos e tudo mais.
eles riem JJJJJ. Porque o J em castelhano, né, que é o idioma do Uruguai, e consequentemente o mexicano e o espanhol também, o J tem som de R. Ah, Então, sim, aí fica ha, né? Aham. Cara, eu acho isso muito engraçado, velho. Fun fact, velho. Mas eu quando eu jogava joguinho online, assim, né, na época que eu tinha tempo, tinha vida, eu jogava joguinho online. E aí os caras iam rir, às vezes era já. Eu ficava, que isso, cara? Já o quê, cara? O que vai acontecer? Eu ficava muito bugado, cara. E por coincidência, o J é do lado do K, né? Aí tu acha, esses caras esbarrou no botão errado, sabe? Muito bom. Bom, Dude, vamos lá, cara. Esse tema é um tema que, primeiro, acho que ninguém esperava nunca que a gente ia aparecer do nada falando sobre isso. Mas é um tema que o senhor tirou da sua cachola e de vez em quando isso acontece, né? Pra quem não sabe, aqui nos bastidores do Cúpula Cast a gente tá assim, pô, o que a gente vai gravar? Aí o Dude fala, eu vou pensar no tema. Aí dá uns 2, 3 dias, ele aparece com uns 2, 3 temas, a gente, não, vamos gravar esse aí. Tem um até hoje, que a gente não gravou, que é o Nave dos Animes. Não, esse tema é Quem proibido quer ouvir demais, o tema Nave velho. dos Animes, comenta aí em qualquer lugar. Eu tô louco pra gravar esse tema. Agora eu vou ter que explicar o Não tema explica, só Nave se os dos ouvintes Animes, pedir. cara. Só se os ouvintes pedir. Não tem nada de explicar a Nave dos Animes, tá Cara, só no nosso o coração. nome não é nem um pouco chamativo, velho. O cara fala, por que esses malucos estão falando Nave dos Animes? Cara, eu velho? totalmente clicaria, tá? Mas vamos lá. Nossa Geek senhora. versus Otaku, Dude. O que tu imaginou trazendo essa conversa aqui pro Cúpula Cast, cara? Como que tu gostaria de começar esse papo? Primeiramente, eu vou explicar o título, que é puro clickbait. Na verdade, a gente não queria fazer esse Geek versus Otaku, mas sim conversar a respeito sobre esses dois nichos que, com o passar do tempo, tem virado um só, né? Algumas pessoas vão dizer, não, eu sou geek, não, eu sou otaku. Mas, como a gente acaba de ver em vários eventos, vou dizer aqui a CCXP, o último evento grande que teve aqui no Brasil, a gente tem visto muito frequentemente as pessoas do meio geek e as pessoas do meio otaku frequentarem o mesmo ambiente e conviverem esse mesmo gosto de curtir histórias em quadrinhos, de curtir adaptações das suas histórias e tudo mais. E o que eu percebo, assim, que num futuro distante, talvez essas vertentes não que se unam, mas teria um nome específico para essa união, né? Esse casamento do geek e otaku, né? O geek otaku, sei lá, não tem um nome específico, mas... Um otageek ou um... Nossa, Gotaku? Nossa, Geek otaku? Que isso? Com certeza esse não seria o nome. Mas eu acho muito interessante esse tipo de comportamento sociocultural, por causa que no final acaba que a gente se identificaria por um nicho por um tipo específico, né, de histórias em quadrinhos e tudo mais, só que no final, mercadologicamente falando, é mais interessante, porque a gente acaba de entender que pessoas curtem histórias em quadrinhos e suas adaptações, e daí teriam eventos, e consequentemente, sobre tudo isso, e aí um cara que geralmente está muito acostumado a consumir a cultura japonesa, mangás, animes e tudo mais, ele estaria mais aberto e propenso a consumir HQs. Por exemplo, assim, o André Gioni, ele só consome anime e mangá. O André nunca deve ter lido um HQ. Dentro da gaiola, eu sou o otaku. Exatamente. E o que acontece? André, eu te digo de certeza, se tu pegar um dia pra ler HQ, mano, tu vai ficar fissurado, apaixonado. Porque eu entendo que tem muitas diferenças, mas a fonte de sentimento é a mesma. Tu se emociona igual, como lendo mangá. Tu chora, tu se emociona. Se tu vai ler um Watchmen da vida, se tu vai ler, sei lá, uma HQ do Batman e a Corte das Corujas, por exemplo, é muito foda, sabe? Então não foge muito desse mesmo meio. E na minha visão, essa divisão às vezes prejudica a interação, que no final resultaria numa fomentação do mercado e, consequentemente, esse nicho seria mais importante, né? E ele seria dado mais valor pra nós. Perfeito. Pô, faz sentido, cara. Na verdade, eu tenho vários amigos que meio que pisam nos dois lados, né? Ou pisam nesse novo lado que tá sendo criado, que é o cara que consome os dois, né? Então eu acho isso bem legal, porque são pessoas que, assim, que não são tão otaku, tipo eu e o Dude aqui,
não são tão a fundo assim, sabe? De ter visto, sei lá, 300, 400 animes ao longo da vida aí. Mas são pessoas que já viram alguns animes e também já leram alguns HQs. São pessoas assim que eu... Como é que eu posso dizer? Que eu julgo a opinião delas bem embasada, sabe? Não são pessoas que só falam, eu acho isso bom, eu acho isso ruim. Elas conseguem meio que tecer uma espécie de crítica, um argumento do porquê que gostam de uma coisa ou de outra. E geralmente acontece isso que o Dude falou. Meus amigos, a maioria começou pelos mangás. Mas muitos foram pros HQs e outras mídias do tipo, porque até que ponto também, aqui no Ocidente, isso já não é tão mainstream que já é o normal, se é que dá pra gente definir, né, o geek, o nerd, né, porque no Ocidente aqui, cara, eu diria que tão comum quanto gostar das HQs, gostar dos filmes de herói e gostar de até desenhos na TV que passavam muitos, Superman, Liga da Justiça, Homem-Aranha. Cara, a gente sempre teve uma presença muito forte, né, por causa dos Estados Unidos, né, que tem uma presença muito forte no Ocidente, aqui no Brasil não é diferente. Enquanto lá no Japão, pra eles, né, os caras estão vivendo o anime e o mangá. Então, quando chega aqui pra gente, eu sinto um pouco, Dude, aí voltando um pouco pra diferença entre o otaku e o geek, eu diria que a pessoa que é aquele otaku meio xiita, né, aquele cara que não me mistura... O cara não me mistura com os caras que gostam de história de herói, sabe, esses caras meio nerdola, meio chatão. Esses caras, pra mim, é como se eles olhassem o otaku como se fosse uma parada... Ser otaku, ser uma parada meio exótica, sabe? Porque é um negócio que vem de longe. É um negócio que vem lá do Japão. Então, é mais especial do que as HQs que estão aqui desde sempre, que os heróis que estão aqui desde sempre. Se é que nem é só herói também, né? Eu tô sendo meio genérico aqui, porque dependendo de onde a gente for, até uma ficção científica, né? Já é considerado um geek, um Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Então vai puxar bastante pra esse lado. Tem gente que joga até um Harry Potter nesse balaio, enfim. Mas eu sinto um pouco disso, sabe? Que um pouco desse princípio, dessa luta de um contra o outro vem por causa desse lance de querer se excluir, achar que um é exótico. E o outro lado também. E o geek vai querer excluir o otaku porque vai dizer, pô, essas coisas de japonês são pra maluco, saca? Então eu concordo contigo demais quando a gente vê que os dois meio que estão perdendo, saca? Às vezes tem uma parada que um lado tá querendo provar que o outro é melhor, só que se eles pararem pra analisar, na verdade, eles são farinha do mesmo saco, só que a diferença é meio que como se fosse um filtro, sabe? Porque se tu pegar um mangá, se tu pegar um anime em si, ele tem um filtro linguístico, né? Ele tem uma dramaturgia mais exagerada, exacerbada, né? Tem onomatopeias, tem diversos tipos de linguagem que são coisas mais orientais, né? Japonesas e tal. Enquanto geralmente uma HQ, ela tem um filtro dela, sabe? Mas no final são histórias em quadrinhos com foco no entretenimento e ao mesmo tempo eles tentam passar mensagens por trás das suas histórias de superação, enfim, coisa arada e tal, né? Uhum. Então eu acho que essa meio que essa guerra não, né? Essa meio que essas tretinhas de vez em quando, né? Essas tretinhas, elas acabam, na verdade, difamando o próprio nome, por causa que essa parada que tu falou do otaku um pouco exótico, já tive amigos que eram um pouco exótico e às vezes eles vestem a camisa demais, sabe? E eu acho que a gente tem que ser um pouco aberto a tudo na vida, né? No quesito cultural, sabe? Uma coisa que dá pra fazer uma comparação muito legal é com a música, porque aquele cara que gosta de rock, o cara nunca vai parar a escutar um samba, por exemplo, por causa que o samba não é música, sabe? Não é meio cultural. E no final é tudo farinha do mesmo saco, só que o que muda é o filtro, né? O que muda é a interpretação. E no final acaba que, querendo ou não, tu gostar de tudo isso só ajuda o meio musical, entende? Então, tu estar aberto a escutar um outro tipo de filtro, um outro tipo de coisa, tu estaria, na verdade, acrescentando em você, porque ao mesmo tempo que tem bandas de rock absurdamente fodas que passam uma mensagem muito massa nas letras, ao mesmo tempo tem, sei lá, cantores de samba que passam uma letra muito carismática e uma mensagem por trás, sabe? Eu acho que
por tu gostar do um, não é questão que direito, mas por tu não gostar de um, tu não precisa desmerecer. É aquele clássico discurso, a gente tá vindo aqui meio que chovendo um pouco no molhado já, né? De que, cara, simplesmente não faz sentido nenhum esse bate-boca, né? Essa diferenciação tão brusca de um do outro, sendo que o fim é o mesmo. É consumir, como o Dude falou antes, histórias que fazem a gente se emocionar, fazem a gente sentir coisas, fazem a gente mudar pensamentos. A gente recentemente, quer dizer, eu nem sei mais quando é que vai ser postado esse cast, talvez não tenha saído ainda, mas a gente gravou, não sei se foi publicado, mas a gente gravou sobre mangás que mudaram as nossas vidas recentemente. E, cara, plenamente possível fazer a mesma coisa com histórias que mudaram nossas vidas, mais voltado pro meio de HQs e coisa do tipo. Mas eu queria até voltar um pouco na discussão, Dude, porque em definição, assim, eu não sei se existe uma definição do que é o geek, tipo, ou o nerd, o chamado, alguma coisa assim, porque o otaku a gente tem essa ideia geral, né? No Brasil, pessoas que gostam muito de animes e mangás. No Japão, inclusive, otaku é qualquer pessoa que é viciada em alguma coisa. Você pode ser otaku de futebol lá. Você pode ser otaku de, sei lá, de comida. Você pode ser otaku de assistir séries americanas. Você pode ser viciado em séries americanas e ser chamado de otaku lá, olha só. Então, otaku é viciado lá. Quando veio pra cá, que o termo foi se popularizando ali, né, com os primeiros colonizadores japoneses aí, e aos poucos a gente foi virando aí, né, essa palavra virando o que a gente conhece ela hoje, aqui na sociedade brasileira. Mas e o geek? E o nerd, Dude? Tu tens, assim, alguma coisa? Cara, é porque hoje em dia tu ir numa CCXP da vida e tu olhar pra um cara e falar, pô, esse cara é nerd, pô, esse cara é mais geek. Eu diria que tem muitas semelhanças entre o geek e o nerd, né? Hoje em dia, eu acho que o que diferencia um do outro, na minha concepção, é que o nerd, ele tá muito mais ligado pra parte tecnológica, né? E curtir mais jogo de tabuleiro em si. E o geek, ele tá mais ligado com a cultura pop, né? Seriado e filme. Mas, no final de tudo, pô, o geek, o cara que curte uma cultura pop e gosta de jogar videogame, o cara não vai acusar jogar tabuleiro, sabe? Hoje em dia, porque querendo ou não, tem Tabletop Simulator, tem diversos jogos de tabuleiro online, né? Então acaba que o nerd e o geek, apesar de eles terem essa diferenciação, com o passar do tempo, eles acabaram também se tornando uma coisa só, sabe? Sim, se tu parar pra ver, nerd nos anos 2000, na época que até o Jovem Nerd tava começando, era um cara de tecnologia, né? Que era ligado mais com a computação e fazia linguagem de computador e era muito conhecedor do assunto, né? Hoje em dia o nerd, ele tá perdendo um pouco esse ar e se tornando um pouco da versão geek com nerd, sabe? Porque um cara nerd hoje em dia eu considero um cara que sabe muito sobre... Não sabe muito, mas tem um conhecimento acima da média de tecnologia e curte umas paradas tipo game, ciência. Quando eu boto um do lado a lado, assim, né? Se fosse pra encontrar uma diferenciação, porque pra mim, sendo bem sincero, não existe exatamente uma separação, mas se houver uma, eu acho que é relacionado ao tom pejorativo da palavra nerd, né? Então, porque o nerd, por muito tempo, ele foi usado como xingamento mesmo, né? Então, você chamava alguém de nerd, você tava querendo ofender essa pessoa, né? Geralmente, na escola, coisa assim, bullying e tal, né? E a gente viveu isso, na verdade, né? Eu e o Dude éramos bem novos, mas até foi legal o Dude trazer o próprio Jovem Nerd aí pra conversa, porque ele... E o Azaghal, obviamente, né? O Jovem Nerd como projeto, como empresa. E vários outros portais, ao longo desses anos aí, pô, dá pra trazer Omelete aí também. Uhum. Cara, foram meio que... a palavra não é pulverizando, é disseminando essa cultura nerd pra população. E eu não duvido, de que esse termo geek, ele meio que nasceu um pouco com a ideia de separar um pouco o nerd do geek, porque o nerd tinha essa conotação meio negativa, saca? Então eu não duvido que começaram a usar isso um pouco mais
pra que as pessoas que uma vez xingavam as outras de nerd, esses caras que usavam nerd como xingamento, eles não têm problema em se chamar de geek, entendeu? Porque, eu sou o geek, eu não sou o nerd. E o geek, afinal, pra mim hoje, Dude, eu não sei, o cara que, sei lá, assistiu só o filme da Marvel, esse cara é um geek? A gente consegue entrar nessa discussão? Porque eu não sei se a gente vai conseguir definir alguma coisa aqui, mas pra mim ele é. Se o cara compra action figure e compra camisa, eu já considero. Tá, mas ele só viu os filmes. E aí? Ele é geek ou não? Não, acho que só ver os filmes não. Acho que tem que ter. Tu acha que não? Tem que ter o outfit, sabe? Tem que ter uma compra de action figure, ou comprar HQ, ou ler HQ assiduamente. Mas ainda é a mesma coisa que falar que o cara que vê mangá que vê anime e não lê mangá não é otaku? É discutível isso aí, cara. É discutível mesmo. Mas é que eu acho que assim, ó, é a primeira porta de entrada, sabe? Pra esse mundo. Porque, por exemplo, a tua mãe já viu o filme de... A tua mãe, acho que todo mundo já viu Vingadores Ultimato no cinema. Mas o fato de ver Vingadores Ultimato e de o filme ser absurdamente foda e ter sido uma das maiores bilheterias da história não faz todas as pessoas que viram o filme serem geek. Sim, é como se quem visse filme da Marvel é quem vê Dragon Ball. Tipo, não é otaku, porque só viu Dragon Ball. É a mesma coisa que, por exemplo, One Piece foi uma das séries mais assistidas do Netflix. Só que todas as pessoas que assistiram não eram otaku, né? Alguma parcela era, mas a grande maioria não era otaku, sabe? Eu acho que até a cunho de entendimento, eu acho que é bom a gente entender que às vezes uma primeira camada seria essa parada de multimídia, sabe? Eu acho que a partir do tu é otaku ou tu é geek, a partir do momento que tu consome mais coisas desse meio, no nível tipo action figure, livro, HQ, história em quadrinhos, sabe? Entendi. Tipo, pesquisa sobre a parada, evento, saquei. Porque cinema é um evento muito, muito social, né? Então, geralmente as pessoas vão no cinema pra ver um negocinho diferente. Sabe? Toda quarta vai no cinema. Eu conheço gente que vai toda quarta no cinema. No dia que tem desconto, né, no caso. Tá, e o Dude, será que não tem mais a ver com questão de lifestyle, assim? Tipo, vamos supor... Cara, pode ser, mano. O cara bem, que é bem pensado. O cara que é um geek vai ser o cara, que usa as camisetas dos heróis, que compra, sei lá, aqueles... Como é que é o nome daqueles bonecos cabeçudo? Porra... Ai, caralho, esqueci o nome daquela porra. Os Funko Pop. Tipo, assim, mesmo que ele só vê o filme da Marvel. Mas ele vivencia isso, ele conversa sobre isso com os amigos. E o otaku também. Mesmo que ele só viu 2, 3 anime. Não, 2, 3 não, é muito pouco mesmo aí, né? Mas vamos supor que ele viu, sei lá, um punhado de anime aí. E ele conversa sobre esses animes, nem que seja só o shonenzão clássico de porrada aí, One Piece, Bleach, Naruto, que seja. E ele conversa sobre isso e meio que ele vive isso, saca? Então... Será que esse cara é mais otaku ou mais geek por ter um lifestyle que se molda um pouco a partir desse gosto pessoal? Será que tem a ver com isso Eu também? acho que, André Júnior, você matou a charada. Eu acho que a resposta de tudo isso é lifestyle. Sabe por quê? Aí. A partir do momento que, por exemplo, eu tenho muita roupa de anime, né? Eu curto uma marca chamada Vomit 3D, que é uma marca de roupa que faz roupas de animes e de coisas geeks, né? Eles já fizeram coleção de, por exemplo, do He-Man, do Thundercats e tal. Os caras tão com uma do Hunter x Hunter agora que olha... eu já comprei a coleção inteira já. Tu comprou a coleção inteira? Comprei a coleção inteira. Porque é uma parada que eu curto e é tipo lifestyle, como tu falou. Agora faz totalmente sentido. Porque o fato de tu gostar de uma parada e tu querer... vestir no peito e tu querer que aquilo esteja perto de ti o tempo inteiro, eu acho que faz de ti aquilo, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, tu vai olhar pra um tio teu e tu vai dizer se ele é vaqueiro ou não. O que vai dizer se ele é vaqueiro ou não?
Se tu chegar na casa dele e tiver um monte de calça de jeans, uns chapéuzão, umas fivelas de cinto tunada, ele tiver umas botas com... Vaca. Tem que ter vaca, né? Senão não é vaqueiro, pô. Vaca não, talvez cavalo, mas vaca não. Então seria ele um cavaleiro. Né? Se ele tiver um sítio, sabe? Eu acho que tu matou a charada. Eu acho que o que te diferencia se tu é ou não é o lifestyle. Porque a gente tem amigos que consomem anime, mas eles não têm um lifestyle de ir em evento, vestir roupa, comprar mangá, sabe? Eles só são... não tem uma palavra pra isso, mas seria um público frio. Um simpatizante. Ele... Caraca, o André tá matando uma atrás da outra. Ele vê... Isso, quem vê assim eu vim preparado. Isso aí tava scriptado. Sei lá, estamos só discutindo aqui. Papo de bar total. Tem 2 páginas, tá? O cara é preparadíssimo. Mas o simpatizante, então, é o cara que... Ele não necessariamente conversa sobre aquilo, ele não tá tão interessado assim, mas, pô... Ele tá lá na Netflix, apareceu lá em Cyberpunk 2077, ele olhou, ele ficou, parece massa, ele vai lá e assiste. Aí no trabalho, ele troca uma ideia lá comigo, com o Dude, ele fala, eu vi aquele Cyberpunk 2077, lá aquele desenho, tal, não sei o que. Aí a gente já fica, pô, pode crer, se ele chamou de desenho é porque provavelmente ele já não conhece tanto anime. Então a gente já começa a associar que aquele cara, ele não vive meio que o anime, saca? Porque qualquer pessoa que assiste anime, olha pra Cyberpunk e chama de anime. Saca? Certo. Mas ele não chamou. Então, pô, quer dizer que não faz parte da vida dele animes e mangás. E tá tudo certo, não tô dizendo que você tá errado, tá? Mas não dá pra chamar ele de otaku, por exemplo. Mas eu sei que essa pessoa, usei um exemplo real aqui. Eu sei que essa pessoa já assistiu Cyberpunk, que tá na Netflix. Já assistiu Fullmetal. Já assistiu... O que mais tem na Netflix, cara? Assistiu Demon Slayer. Nanatsu, acho que assistiu. Então, tipo, assistiu esses animes assim, mas tipo, uma vibe, mesma coisa que tivesse botando uma novela na Globo, entendeu? Não é um negócio tipo, agora eu vou ver um anime, saca? É muito diferente. Eu acho que realmente é essa questão de como a pessoa encara e como que ela traz isso pra vida dela, como que ela debate, enfim. Loucura, cara, loucura. Até somar nesse lance do lifestyle ainda, que parando pra pensar faz sentido, porque... Tipo, tirando eu... Bom, temos eu e você, a gente produz conteúdo sobre anime, a gente tá numa bolha de pessoas que produzem conteúdo sobre anime, sobre mangá, sobre outras coisas desse tipo. Porém, existem muitos amigos meus também que têm uma rede social, um Twitter da vida, e lá conversam sobre animes e mangá, saca? Então a gente tá muito inserido na comunidade. Então também eu acho que tem um pouco a ver, além do lifestyle, tu se vestir como, tu conversar sobre isso no trabalho, enfim, presencialmente também tem um pouco a ver com a comunidade, com quem você está falando. Vivendo isso, saca? Conversando sobre, pesquisando sobre. Será que tem a ver com isso também ou não? Cara, eu acredito que sim, o meio que tá inserido, né? E querendo ou não, às vezes, tu tendo lifestyle, acaba que tu conhece mais pessoas desse meio pra conversar de uma coisa que tu curte muito, né? Então eu acho muito maneiro que tu olha pra ver os vídeos da CCXP ou de eventos do tipo e tu vê cosplayers do mesmo tipo andando juntos pra fazer alguma graça, alguma coisa do tipo. Ou tu vê, por exemplo, eu vi um vídeo, mas acho que não foi na CCXP, foi na gringa, né? Foi na Expo, aquele maior evento de animes do mundo, né? Que tem lá nos Estados Unidos. Que eu vi que teve um grupo de cosplays de pessoas aleatórias. Cada um tava com cosplay de Power, de Chainsaw Man e dos outros personagens do mangá. E tipo, os caras junto conversando e fazendo vídeo, sabe? Pra se entreter. E eu acho isso muito, muito legal, muito bacana, cara. Eu acho que esse lifestyle, ele agrega na questão de tu se socializar também, né? Eu acho isso muito bacana. E falando em eventos e comunidades, a gente tem aí... Teve recentemente a Comic Con, né? A CCXP, né? Comic Con Experience, a 2023 aí. E ela é um grande aglomerado disso tudo, né, cara? Tipo, junta... A gente vê de tudo lá, até tipo... Tá, os caras do Podpah estavam lá, saca? Tipo, só influenciadores grandes. E aí, entra aqui agora, Dude, a discussão do que você acha... Agora eu quero ver a tua opinião aqui. O que tu acha desse tipo de situação que esses eventos vêm criando, assim? Que eles, ao invés de, talvez, focar apenas no geek, no otaku,
que é meio que o público deles, nerd, chame como quiser, gamer. E aí eles começam a trazer meio que esse geral, grandes influenciadores que falam de temas diversos, assim, que não tem uma pauta específica, sabe? Teve muito TikToker também na CCXP, convidados e tal. Exato, então pessoas que atingem muitas pessoas. Influenciadores, né? Influenciadores, só que não são influenciadores exatamente geek ou otaku, são apenas influenciadores, mas estavam lá. Então, até que ponto será que faz sentido para uma marca investir no influenciador não geek ou não otaku para ele falar dessas coisas? Eu sinto que fica forçado. Quando eu vejo isso, fica bem forçado, assim, sabe? Tipo, pô, é óbvio que esse cara não curte tanto isso aqui. Ele tá fazendo isso porque tá sendo pago, ou porque deram uma parada pra ele e tal. Não é exatamente um problema, mas eu acho meio forçado, saca? Eu olho por uma ótica, André, que essas pessoas, elas estão naquela parada que a gente falou sobre simpatizantes. Porque eles não têm o lifestyle, né, de um dos dois lados. Mas ao mesmo tempo elas são simpatizantes e elas entendem que o público delas gosta disso, né? E querendo ou não, faz sentido elas, tipo, falarem a respeito disso, porque é um assunto do dia a dia delas, porque um simpatizante, um amigo nosso simpatizante, ele vai trocar uma ideia sobre o anime que ele assistiu. Ele não tem o lifestyle que a gente tem, de produzir conteúdo, de vestir roupa com os animes que a gente curte, de fazer tatuagem no braço... Enfim, botar o nome do gato de um personagem de anime, como muita gente faz e tudo mais. Eles não têm um lifestyle, mas ao mesmo tempo, eles entendem que essa é uma das vertentes do público, sabe? Ao mesmo tempo que eles iriam num evento totalmente focado em, por exemplo, coisas geek, coisas nerds, sabe? Ao mesmo tempo que eles iriam num evento de Fórmula 1, por exemplo. Vou botar um exemplo aqui, tipo um evento de Copa do Mundo. Entendi. Eles interagem, assim, mais por conta até, talvez, de ver um potencial ali, de gosto e tal, e não tem nada, não tem nenhuma apatia, né? Tipo, o cara, não é que ele não gosta, ele só não vive aquilo, né? Então, mas ele tá lá, ele acha ok. Não é lifestyle dele. Exato. Acho que tudo se resume a esse lifestyle, então, né, cara? Olha aí. Que interessante, cara, que interessante. E querendo ou não, esse público junto, ele movimenta muito dinheiro, né? Querendo ou não, o público nerd, geek, otaku, ele compra muitas coisas, né? Acho que tem a questão dos cosplays, né? Tem a questão dos action figures, a gente coleciona mangá e HQ. E a gente é um público que fomenta esse mercado e querendo ou não, a gente tem a nossa relevância. Que eu acho muito, muito importante a gente ter essa noção. E por isso... Conectando com aquilo que eu falei no começo, a gente tem que pensar mais como se fosse uma coisa só, sabe? Não tentar provar que uma coisa é melhor que a outra. Enfim, tentar entender que a gente é uma única tribo. E cada vez vai ganhando mais força mesmo, né, cara? A gente vê aí as plataformas de streaming mais normies, né? As mais... que atingem o público geral, né? Quando a gente for colocar assim. Elas estão cada vez mais trazendo conteúdos tanto da vertente geek... quanto da vertente otaku. Então, como o Dude falou, daqui a pouco meio que vai ser só um grande aglomerado de pessoas que curtem essa parada tudo junto. Eu tô tentando, Dude, chegar lá no... o que tem em comum, saca? O que tem mais em comum entre um e outro? Quando a gente fala das mídias, será que é o que? É a emoção transmitida pelas histórias? É a ação? É a aventura? É o fato de ser muitas vezes fictício, apesar de muitas vezes não ser também. Eu acho... É porque assim, ó, se a gente for botar em um comparativo, é porque o Geek ele tem muito a questão do seriado conectado, né? Não tanto da animação quanto a gente. Mas eu acho que a coisa que eu mais consigo assemelhar entre um e outro é a questão do que? É que na sua grande maioria são histórias fictícias que tentam transmitir uma emoção que a gente não conseguiria sentir talvez eu esteja exagerando aqui, mas é mais a questão de histórias fictícias que nos fazem sentir emoções fortes. Eu acho que essa é a parada que nos une. E obviamente no meio dessas histórias fictícias vão ter lições de vida ou histórias que nos inspiram, sabe? Eu acho que, cara, tem uma frase que eu já falei no CuplaCast que eu não vou lembrar do autor. Eu falei num episódio passado que tem uma frase que é: a arte vai salvar o mundo.
Começa com D. Eu não vou lembrar do nome agora, mas depois, numa próxima vez que eu citar essa frase, eu falo o nome do cara. Mas que ele fala que a arte é uma frase que ele falou que a beleza vai salvar o mundo, e com o tempo essa frase foi mudando, né? E as pessoas começaram a falar a arte vai salvar o mundo, né? Porque querendo ou não, a arte também é conectada à beleza. E eu acho que a arte em si, quando a gente tá olhando desse meio geek otaku, a arte que é mangá, que é anime, que é história em quadrinhos, que é um filme, que é uma série, sei lá, ela se conecta com o nosso eu pessoal mais profundo, e a partir disso, os autores eles conseguem trazer mensagens que podem trazer significado pra nossa vida, sabe? Eu acho que, cara, essa é uma parada bem profunda minha, que eu sinto que hoje em dia, pra tu evoluir ou pra tu melhorar como pessoa, às vezes uma conversa te traz isso, né? Te traz uma conversa com uma pessoa querida, te traz essa evolução, ou te traz um sentimento bom, ou te traz alguma coisa pra tua vida. E eu sinto que esse meio que a gente consome, otaku, geek, enfim, ele é como se fosse uma conversa. Porque querendo ou não, a cultura, o jeito que eles se expressam e trazem as mensagens, ele entra no nosso eu, e eu sinto que eles moldam o que a gente é, e muitas das vezes moldam pra melhor, né? Às vezes algumas obras elas são um pouco ofensivas, né? Principalmente no meio otaku, que tem umas histórias que tem uns probleminhas ali, tem uma tal, parcela, né? Ali que é complicada. Tem uma parcela que é complicada, mas a sua grande maioria trazem mensagens assim absurdamente fortes e marcantes, e que nos fazem repensar sobre a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui agora. Tá sendo exibido aí Frieren, uma jornada por além, que, mano, cada episódio é uma pedrada na tua cabeça, sabe? Tem uma mensagem por trás sobre tempo, sobre vivência, como a vida é efêmera, como não podemos deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje, sobre perspectivas de vida. E ao mesmo tempo aquilo mexe com o teu eu interior, e às vezes tu para pra pensar na tua vida, como a vida é curta, sabe? Pô, vamos aproveitar a vida. Então eu acho que é o que conecta esse meio geek otaku, nessa questão da mensagem, da cultura, respingar na gente mensagens, e a partir desses respingos a gente mudar como pessoa pra melhor. Sim, cara, perfeito. Eu concordo demais com isso. Até porque se a gente for pegar toda a tua frase, a gente meio que volta pro tal do lifestyle, né, cara? Ele volta pra... Porque se te muda, se te impacta e se te marca, você vai trazer isso pra sua vida, pro seu estilo de vida, pra compartilhar isso com as pessoas que vivem com você, né, que estão à sua volta. Então, é muito foda pensar nisso, porque se pensar dessa forma, a gente percebe que essas briguinhas, assim como aquelas briguinhas de Goku versus Hulk... Ou Saitama versus Goku também. Essas... Não, Saitama versus Superman. Lembrei. Exato. E às vezes a gurizada cai de boca, porque assim, hoje, talvez você ouvinte do Cúpula Cast, você tá numa bolha que meio que, talvez por conta da nossa comunidade e dos outros produtores de conteúdo que a gente vem trazendo pra cá e tal, você não viva isso na prática, assim. Mas se você pesquisar canais, num geral, assim, canais nerds, geeks e otakus até num geral, você vai ver que essa pauta... ela é muito quente, assim, esse lance de bater boca mesmo, e tem até criador de conteúdo que literalmente ofende o outro lado, sabe? Então, tipo, tentando se fazer superior, né? E, cara, é impressionante o quantas portas estão sendo fechadas por conta desse, não preconceito, né? Porque muitos até já consumiram, mas meio que não desce, mas por conta desse, sei lá, desse falar mal, quantas portas a gente tá fechando por... Até portas, porque às vezes eu não gostei, mas, pô, não quer dizer que outra pessoa não vai gostar, né? Ah, porque eu sou mais do geek e não vou recomendar animes. Pô, mas, sabe, sei lá. Só que assim, eu acho que é um pouco burrice fazer isso, porque hoje em dia tem canais no YouTube, um canal, né, específico, eu não vou citar nomes aqui, né, vou me resguardar, mas tem canal no YouTube que fala de anime e de mangá ao mesmo tempo. Tem canais que entendem que são duas farinhas do mesmo saco, e acaba falando de, por exemplo, histórias em quadrinhos, acaba falando de filmes que a Marvel vai lançar, ao mesmo tempo que comenta o episódio da semana de Boruto, easter eggs de Boruto, ou fala um pouco sobre One Piece, sabe? Porque ele entende que este meio é um só, sabe? Porque o cara que gosta de One Piece, ele tá propenso a gostar de quadrinhos, né? Às vezes ele não consome porque talvez ele não tenha um amigo que recomendou, ou talvez ele
tem um pouco de receio porque acha que é muito diferente, mas no final eles estão conectados pela emoção de querer sentir lendo uma parada. Sim. E assim, Dude, sendo bem transparente, cara, apesar da gente ter feito toda essa fala até aqui, eu acho que hoje a minoria das pessoas ainda é nessa vibe de eu não me misturo. Eu acho que a maioria da galera já tá... Só se eu tô numa bolha muito fechada mesmo, assim, sabe? Tipo, cara... Porque, como eu falei, hoje... Tu perde muito se tu excluir um ou outro, né? Então, e a gente já sabe do potencial, porque meio que é tudo mesma coisa, tudo mesmo no mesmo meio. Então a gente sabe do potencial que aquela obra ali, que tá logo ali a um clique de distância, eu posso conhecer. E se eu for de coração aberto, mesmo sendo uma parada que eu não tô habituado a consumir, isso pode realmente mudar a minha vida, né? Isso pode mudar a minha maneira de lidar com o entretenimento e... Bom, e aí daí pra frente a gente sabe, né? Estamos aqui hoje, gravando o episódio 200 quase do Cúpula Cast por conta de animes. E se isso não quer dizer que isso mudou a nossa vida, não dá pra dizer o que mudou, né? Tipo, porra, isso mudou pra caralho a nossa vida, né? Não, mudou. Mudou. Acho que meio que não dá pra dizer que mudou, mas moldou, né, a nossa vida. É verdade. A palavra até mais forte, né? Por causa que, como tava desde o início, ele acaba moldando os nossos gostos, né? Então, eu acho que dá pra dizer isso. É isso então, Dude. Castzinho mais curto, castzinho mais leve. Até um pouco diferente do nosso habitual aqui do Cúpula Cast, né? Mas acho que é um assunto que vale a pena ser revivido. Vale a pena o ouvinte do Cúpula Cast refletir um pouco sobre isso. Talvez procurar aquele amigo, aquela amiga que tá sendo xiita com animes e com mangás, ou o contrário. Seja você a pessoa a indicar pra ela, cara. Vou fazer uma recomendação, então, já que a nossa audiência aqui curte muito anime e mangá. Um dia, se vocês forem ler HQ, eu vou recomendar pra vocês lerem Injustice, né? Caso vocês queiram. Que conta a história da Liga da Justiça, né? Eu sei que é uma parada que muitas pessoas acabam tendo uma aversão por causa dos filmes que foram exibidos no cinema. Mas é uma história que, assim, ela é marcante porque o Coringa... Vou dar uma sinopse básica, né? O Coringa acaba jogando Kryptonita no Superman e acaba fazendo ele matar a Lois Lane por engano. E daí o Superman, ele vira, tipo, mano, o doutrinador da Terra, sabe? Então é uma história muito... como se ele virasse do mal, né? Como se ele virasse do mal. E é uma das HQs que meio que os filmes da Liga da Justiça que não saíram iam se esperar muito nessa história, sabe? Mas acabou que deu o que deu ali, não deu tanto sucesso os filmes da Liga da Justiça e tudo mais. Daí é por mérito, acho que do Zack Snyder e também dos acontecimentos. Mas assim, em termos gerais, é uma HQ que eu recomendo bastante. É muita reviravolta. Assim, é uma escrita bem diferente, mas acaba que, como tem personagens que a gente já conhece pela cultura geek do cinema, eu acho que as pessoas vão ficar mais familiarizadas ao lerem essa história. E eu recomendo porque é uma das últimas HQs que eu li que eu fiquei, tipo assim, em choque de ponta a ponta, sabe? Boa demais. Se fosse pra eu recomendar alguma coisa aqui, eu nunca li tudo, mas eu tô por dentro, que é Constantine, cara, que, se eu não me engano, lá atrás era Hellraiser, que agora eu não vou lembrar exatamente de qual é, pra tu ver quão pouco geek eu sou, vice. A única coisa que eu lembro é que o Constantine, ele participa da Liga da Justiça Sombria. A única coisa que eu lembro, assim, tem umas HQ que eu li a respeito. Então, pelo menos, consigo dizer que ele é da... que ele é da DC, né? Mas, cara, eu gosto demais da vibe, porque ele... Era Hellblazer, não Hellraiser, antigamente. E aí ele virou o Constantine, né? Mas, cara, tem, tipo... São várias conversas, porém, sempre num contexto sobrenatural. Ele tem várias pessoas que estão com ele, né? E esse Constantine, ele é tipo um caçador de demônios, vampiros, fantasmas e coisa do tipo, sabe? E tem toda coisa maluca lá, e aquele lance de céu e inferno dentro aqui... Cara, é muito legal, assim, tipo, é interessante, tem uma vibe meio... Como é que eu posso dizer? Uma vibe meio Arcane. Uma vibe meio meio submundo, meio...
Se eu não sei explicar, cara, você tem que ler. Eu acho que vale muito a pena. Pra você que gosta desse tipo de história com sobrenatural, que tem um protagonista que é um pouco mais, sei lá, mais foda-se pras coisas, sabe? Não tô conseguindo encontrar uma personalidade aqui pra colocar ele próximo. Mas mais, tipo um Spike do Cowboy Bebop, só porque é um pouco mais badass, assim, não sei explicar. Cara, vale a pena demais. Saíram filmes, não sei se os filmes são tão bons quanto a HQ. Mas fica aí a recomendaçãozinha aí da HQ. Tem um monte. Um monte. É uma coisa que o otaku pode ficar tranquilo, é que se ele começar a curtir a cultura geek de HQ, mano, o que não vai faltar é HQ, cara. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tem bastante. Mas, Dude, traz pra gente então aquela perguntinha relâmpago pra gente finalizar esse cast de hoje. Eu queria falar pra vocês, a gente falou sobre lifestyle, né? Na minha definição e na do André, o que define um geek ou um otaku seria o lifestyle. Pra vocês, o que define ser um otaku ou ser um geek? Deixa aí nos comentários, eu tô curioso pra saber. Essa é a nossa definição. Se quiser copiar, pode copiar, mas tem que explicar, né? Tem que tem que falar o tintim por tintim, né? Deixa aí nos comentários. E nos vemos no próximo episódio de praia, né? Porque agora estamos entrando em temporada de verão. É verdade. Será que vai ter o episódio de Praia da Cúpula? Eu apoio, hein? Pode ter. ter, De gravar de sunga. Se encarna do dia. De sunga com a câmera desligada, né? Por favor. Não, ligada e postar no Spotify ainda, né? Nossa, mano, que coisa... Daí seria um episódio de terror na praia, né, mano? 2 peito peludo não, né? Vamos e convenhamos, né? Eu nem tenho pelo no peito, praticamente. Nem isso Deus me deu, cara, um pelo no peito, cara. Foda. Uns diriam que é bênção, outros maldição. E aí? Muito bom, cara. É isso aí. Gente, muito obrigado por quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um grande abraço, falou. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.